Boa noite, bom dia, boa tarde. Você tá me assistindo de que horário, de que período? Oi, 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 oi. Vou esperar um pouquinho a galera. Boa noite. Olá, 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 olá. Quem já tá afim de uma live de análise? E eu já entrei desse jeito aqui, que eu tô aprendendo a mexer nesse filtro. Boa noite, Andréia. Oi, povo. Como estão? Muitos trabalhos? Ansiosas para quarta-feira? Quem tá ansiosa? Me digam. Já deixei o primeiro projetinho aí, gente, de cara, porque era o melhor jeito de eu entrar na live com o filtro, que é esse filtro de dividir a tela, tá bom? Foi o melhor jeito, porque senão fica duas janelinhas aqui, ó, na minha foto. Então, eu abri assim, já, tá bom? Oi, 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 oi! Espero que essa semana vocês produzam muito, tá bom? Espero que vocês produzam muito, para que vocês tenham muitas fotos para me mandar quando eu abrir a caixinha no sábado, tá bom? Depois da mentoria de sábado. Ô, Andréia, você viu, né? Você viu já o... Cadê as meninas da mentoria? Vocês já viram, né? O aviso de que foi para amanhã, ao invés de quarta-feira, o nosso quinto encontro. Vocês viram, né? Que caiu junto com o aulão. Aí eu adiantei. Pra não ficar atrasando, né? Eu adiantei. Olá! Boa noite. Ó, tô sem make. Realzona aqui com vocês. Vai ser amanhã, tá? Em vez de quarta-feira, é amanhã. Depois vocês vão lá ver. Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Vamos começar essa live? Que a gente sabe que ela é longa, porém gostosa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Seguinte, vou começar explicando pra vocês que, como eu sei que topo sai, acredito, né? Sei não, acredito que aí na rotina de pedido de vocês acaba aparecendo mais pedidos de topo do que de personalizado, certo? E outra, dependendo, né, se vocês têm o período que vocês têm disponível para trabalhar, quando vocês recebem um pedido de personalizado, às vezes vocês ficam produzindo por semanas, né? 1, 2 semanas. Então, acaba dando um fluxo menor de conteúdo pra mim analisar aqui pra vocês. Então, podem mandar topo, tá? Quando eu abrir a caixinha de novo. Podem mandar topo, podem mandar caixinha, letra 3D. Tudo o que a gente ensina dentro da formação, tá bom? Porque quando não for produto, né? Técnica que eu não ensino lá, não tem como eu avaliar vocês, né? Não vou... Eu vou me embasar no quê? Pra falar pra vocês do que eu faria diferente, tá? E outra coisa que eu quero falar com vocês é que enquanto eu tava ali no banho agora, que sim, eu tomei banho, eu tava ali no banho e tava pensando o seguinte, gente, sabe o que vai ser mais incrível dessa live? Desse quadro? É que não só essa questão de vocês conseguirem verem alguns pontos pra melhorar, ou de oportunidade de algum insight, de uma, né, melhorar ainda mais o que eu falei, é que conforme vocês forem mandando peças de vocês, né, frequentemente, e eu for dando sugestões do que eu faria ou do que eu não faria e tal, vocês vão começar a pensar assim, ah não, né, vocês depois que virem o que eu falei, vocês vão começar a pensar assim, ah não, mas assim eu prefiro, eu acho que eu fico mais contente, eu fico mais feliz com o resultado se eu deixar do jeito que eu fiz. Vocês vão chegar nesse ponto, vocês vão ver, vocês vão chegar nesse ponto, e é isso mesmo que eu quero que vocês cheguem, porque é sinal que vocês definiram o perfil de trabalho de vocês, a característica visual de vocês, a característica do trabalho de vocês. Tava pensando isso no banho, pra vocês terem ideia. Então vamos lá. Vou começar a live, tá bom? Vou começar a análise. Vamos lá. A primeira análise, gente, que eu trouxe pra vocês é esse topo aqui. É um topo circo. Topo único, tá? Quem ainda não é nossa aluna, vou até falar assim, nossa aluna oficial, né, de dentro da formação papeleira, talvez não conheça, mas nós trabalhamos com 3 grandes bases de topo de bolo, né, pra gente começar a harmonizar os elementos.
Então a gente tem a base numérica, a gente tem a base de elemento do tema e a gente tem a base geométrica, de formas geométricas. A que mais a gente vê fazendo, né, que é mais comum no mercado e de mais fácil aceitação pelas clientes é a base geométrica, que a gente também, na maioria das vezes, usa a combinação dos anéis, que é o que vocês mais veem aqui. Agora, esse aí, o que eu gostei de analisar ele pra vocês? Que ele é um topo de base de elemento do tema. Vou até explicar pra vocês rapidinho. A base de elemento do tema, gente, a gente pega um elemento que ele é característico, ele é mais característico do tema, porque ele tem mais representatividade, tá bom? Ele, assim, bateu o olho, como ele tá sempre... Ele tá de fundo, porém ele é maior que todos. É ele que chama atenção primeiro quando bate o olho nele. Então, ele geralmente é o mais representativo do tema. Então, por exemplo, esse aí do circo usou a tenda. Então, assim, tá perfeitamente, tá dentro da estrutura, tá seguindo exatamente o que o método ensina. Tá perfeito. E outra, o topo tá perfeito. Eu tava comentando, não sei com quem, por direct, eu acho que ontem ou hoje, eu acho que foi com a Ana Paula. Cadê? Se ela tá aqui. Ela tava me mandando um projeto que ela finalizou também, que ela não conseguiu mandar pela caixinha, mas ela mandou pra mim. A Ana Paula, eu tava conversando com ela exatamente sobre isso. Todos os projetos que vocês estão enviando aqui estão perfeitos, estão ótimos e estão à frente do mercado comum que a gente já tem de papelaria. Então, aquela coisa básica, aquele elemento simples estampado no meio de uma milk, essas coisas assim, quase não existe mais no catálogo de vocês. Então, assim, o que tá incrível é que por mais que eu analise e tenha alguma coisa pra sugerir, tá tudo já perfeito, entende? Já tá diferenciado, já tá competitivíssimo, entende? Então, tá? Queria falar isso também. Então, vamos lá. Esse topo aqui, gente, é um topo, então, de base de elemento do tema. Toda a harmonização dele, a disposição dos elementos também tá dentro do nosso método, que nesse caso aqui, a pessoa, ela optou por usar os elementos enfileirados, né? Que é outra coisa que a gente tem dentro do método de topo de bolo único, que é você escolhe uma das 3 grandes bases e você escolhe a forma que você vai dispor os elementos. Então, por isso que, assim, fazer topo único não tem erro no nosso método. Porque você escolhe 2 formas de dispor os elementos. Ou é enfileiramento ou é empilhamento. Cara, e não tem erro. Quem faz topo de bolo único aqui, que é a aluna, acho que já pode até afirmar pra vocês isso. E esse topo aqui, a pessoa usou o enfileiramento, tá perfeito, tá ótimo. O que eu faria de diferente, ou talvez testaria pra ver se ficaria algo legal também? A primeira coisa que eu bati o olho foi nas cores do nome, tá bom? Essa questão não é nem o uso do azul, talvez é o uso do amarelo. Se no lugar do amarelo fosse usado o branco, teria dado mais destaque, teria dado um contraste maior pro nome e não daria essa questão de... tá meio que apagado, sabe? O nome apagou com o baixo contraste que tem entre o amarelo e o azul, tá? Talvez, no real, né, na hora que pega ali o topo, não tenha esse efeito, né? Porque como a gente sabe que é foto, às vezes a foto, dependendo da iluminação, da posição das coisas, a gente vê que dá uma diferença da cor real. Mas assim, julgando como está na foto, tá com um baixo contraste entre o azul e o amarelo do nome e... se usasse um branco de fundo, talvez esse contraste ficaria melhor e destacaria mais o nome, tá? A outra coisa que eu tive que me chamou a atenção sobre esse topo foi o uso das imagens, tá? Então, ó, a característica do desenho que tem no macaco não é a mesma característica que tem no menininho, né? No mágico. E também a gente sabe por uso que o coelho da cartola e o mágico, eles estão dentro do mesmo kit digital. Né? Quem usa bastante já até sabe quem é a designer. E eles, não é nem por ser designer diferente, mas o preenchimento das cores do macaco, ele tem sombreado, ele tem uma realidade maior, que os outros 2 não tem. E isso é uma coisa que a gente chama a atenção para vocês olharem na hora de escolherem as imagens, tá bom? Porque é legal também quando a gente coloca essa harmonia nos desenhos, da coloração deles, nos detalhes, tá? E uma coisa que ajuda muito, que eu vou dar uma super dica pra vocês, que eu até anotei aqui, que eu aproveitei essa situação, é que quando a gente tá procurando no Google ou precisa de mais de um kit digital das designers, o que é legal a gente ter de combinação?
Eu sempre olho, gente, o detalhe do olho, tá? Então, assim, o desenho, ele pode até ter a mesmo tipo de coloração, a vetorização, né? Sem profundidade, sem sombreado. Mas, às vezes, o detalhe do olho, tem olho com brilho, olho redondo, vocês já perceberam isso? E essa diferenciação entre olhos, eu também gosto, olhos, né? Eu também gosto de me atentar quando eu tô fazendo alguma coisa, eu preciso fazer um cenário, tá? Então é uma dica pra vocês que eu faço, porém, não faz tanta diferença assim, mas eu gosto. É que a primeira coisa que eu vejo pra me ajudar quando eu tô pegando as imagens é esse detalhe dos olhos, tá? Deles serem iguais. Por exemplo, o do mágico e o coelho, eles estão com o olho no pontinho. E já o macaco, beleza, é outro tipo de preenchimento, mas ele já tem um olho mais real. Fundo branco, tem brilho, entende? Entenderam o que eu quis dizer? Então tá. Aí, aqui eu coloquei até uma pergunta, não sei nem se a pessoa tá aí, mas também não precisa responder, tá? Porque igual eu falei, o intuito não é ver quem fez. Sobre a idade, que aí acaba entrando em um outro ponto que eu poderia entrar com vocês. Ali, no posicionamento que tá, né, na disposição que tá, os personagens do macaco e do mágico, eu poderia sobrepor um pouquinho mais eles, entende? Jogar um pouquinho mais um em cima do outro, pra eu conseguir mais camadas, pra eu conseguir um trabalho de cenário mais junto, pra que no meio da tenda, caso fosse necessário, tá, gente? Pra que no meio da tenda, a gente consiga colocar o número da idade. Talvez essa idade tenha vindo na frontal do bolo, ok, mas eu só tô dando uma sugestão, caso vocês façam também um topo nesse tema, qualquer coisa assim, mas vocês podem juntar um pouquinho mais os elementos, fazer uma sobreposição neles, tá? Igual a gente faz nos personalizados, pra posicionar a idade no meio, no caso desse exemplo aí, tá? Então eu falei do contraste, a idade, a oportunidade. E aí aqui vai ser um detalhe para quem já é aluna do formação. Dentro do formação, quem que lembra que a gente fez uma letra, que eu acho que foi a letra D, que a gente nós aplicamos a técnica de alça, de fazer uma alça com o acetato. Quem que lembra? E lembrando disso, foi só como uma aspas, tá? Olha só, para vocês terem um exemplo bem grande, que aí, numa disposição como essa, que tá aí as estrelas no canhão, seria uma oportunidade e tanto para aplicar aquela técnica aí. Imagina, aquela alça de acetato quase que dando volta no topo, né? Olha só que legal, com essas estrelas tendo esse mesmo efeito de sair do canhão, porém com essa realidade daquela alça tá mais em 3D. Quem que lembra? Gente, interajam comigo, hein? Interajam comigo. Isso fica bem incrível, tá? Então foi uma oportunidade de tanto esse topo. Ótimo! Nossa primeira análise, nossa primeira peça, ok. Curtiram a análise? Que agora eu já vou trocar o negocinho aqui, hein? Eu acho que vai dar ruim. Haha, mas tá bom. Vamos lá. A próxima é um topo também. Só que é um topo do Naruto. Aqui. Olha lá, deu ruim. Eu tento arrumar, gente. Aí olha lá a minha cabeça. Tá lá pequenininha, mas vai ficar assim mesmo. Vamos lá. Tenho alguns pontos também sobre esse topo. Como eu disse, perfeitíssimo. Já tá diferenciadíssimo do mercado. Tá usando o método. Aqui a pessoa está usando a base de forma geométrica. Não é somente, não são só anéis. Então assim, tem o anel preto, tem o anel dourado, porém tem a parte preenchida, então é círculo mesmo na parte laranja e na parte preta, que provavelmente usou também como fundo unificado. Então ok, só para mostrar para vocês que a pessoa usou o método, perfeito. Agora o que me chamou a atenção em alguns detalhes desse topo. Existe uma questão, gente, que eu ensino na hora de harmonizar, que a gente precisa ter um equilíbrio entre os lados. Esse equilíbrio entre os lados não necessariamente precisa ser com os mesmos elementos. O que eu quero dizer? Tá vendo que no lado esquerdo aí da foto tem as facas ninjas aí, ó, que tá em preto. Só que do outro lado não tem.
Essa é uma questão que eu gosto de falar pra vocês, porque quando eu vou montar, seja uma caixinha, seja um topo de bolo, eu gosto de criar uma harmonia pra quando a gente tá olhando, a gente ter aquela sensação de preenchimento igual, sabe? Preenchimento equilibrado. Então, não é que o que eu fiz de um lado eu preciso fazer do outro. Não é isso. Não preciso usar os mesmos elementos. Mas é interessante que a gente preencha com alguma coisa, tá? Pra ter esse equilíbrio visual. É obrigado? Não, não é obrigado. Mas dá uma coisa mais gostosa. Chama a atenção, dá uma coisa mais gostosa de ver. De verdade. Sigam essa dica. Então, a primeira dica é essa, em cima desse projeto, que é esse equilíbrio entre os lados, tá? Entre os lados. Poderia usar as mesmas facas ninja lá do outro lado? Com certeza. Principalmente se usar ela fazendo uma sinuosidade diferente do que é que tá aí. Deixa eu tentar aumentar minha cara, gente. Então, assim, entenderam o que eu quis dizer sobre esse equilíbrio entre os lados? Então, pode até ser o mesmo elemento, não tem problema nenhum. Mas caso tenha outros, melhor ainda. Que aí você cria melhor uma ambientação muito mais ampla sobre o tema. Porque você está trabalhando mais elementos característicos. Beleza? A outra coisa é sobre um destaque maior para esse recorte que tá aí no meio. Tá vendo que esse recorte dourado que parece um olho? Poderia ser a idade, sim. Poderia super, poderia. Vamos lá. Tá vendo que esse recorte dourado, se você bate o olho exatamente do jeito que ele tá aí, ele não tá tão valorizado assim por conta do fundo laranja? Aí o que eu sugeriria? Não é retirar o fundo laranja. Eu sugeriria que a pessoa fizesse como se fosse uma camada, com deslocamento mesmo, tá? Uma camada de fundo, poderia ser preto, poderia ser chumbo, poderia ser qualquer outra cor escura, igual eu falo pra vocês. Atrás de laminado, usa a cor mais escura da paleta que você tá trabalhando, porque dá mais ênfase pro laminado, chama mais atenção, destaca. E laminado ou lamicote, se vocês trabalharem, independente de qual seja, eles já são mais caros. Então é interessante vocês terem esse destaque pra ele. Porque, olha só, olha o recorte lindo, tá vendo? Um fundo incrível que tá dando pro Naruto, inclusive. E ele não está tão destacado quanto poderia estar. Então, se tivesse feito um fundo escuro, por exemplo, uma camada de fundo pra ele, ficaria mais perfeito ainda. Além de dar uma impressão de estar mais preenchido ainda, tá? A outra coisa é uma dica pra vocês, tá? Quando vocês forem usar shaker. O shaker também é interessante vocês prestarem atenção nas cores de fundo quando tiver, porque muitas vezes também a gente usa shaker só na transparência do acetato, né? Então aí qualquer cor que a gente usar vai aparecer. Só que no caso desse aí, por exemplo, os flocadinhos aí, eles estão quase, tá? Não aparecendo no fundo laranja. Então, se vocês quiserem, tá? Destacar mais ainda o shaker, até porque isso é interessante fazer caso vocês cobrem a mais pelo shaker, tá? Se vocês cobrarem a mais por isso, é interessante vocês darem ênfase para eles também. Então, o que vocês podem fazer? Ou pensar na cor de fundo para ver se vai ser algo contrastante, que aí você acabaria batendo 2 coelhos e uma machadada, que é aumentar o contraste, aumentar o foco para esse recorte do meio e aumentar o destaque com os flocados. Ou você pode adicionar uma cor mais intensa, uma cor mais forte também nesse shaker, tá? Então aí você usa a cor que você queria, que igual esse aí tá meio azuladinho, aquele meio furta-cor, né? Puxado pro azul e pro laranja. Mistura, junta com uma cor que também é um pouco mais forte, que acaba criando uma paleta no shaker que também chama a atenção, tá? Sugestão, tá, gente? Sugestão. Se vocês não quiserem também, se vocês quiserem deixar algo bem sutil no shaker, ok. Só que igual eu tô falando, se vocês cobrarem por isso, é interessante isso ser um ponto de atenção, tá? Ser um ponto que chame a atenção. A outra coisa é que... tá. Agora é assim, tá? Esse topo, ele tem poucos elementos. Igual eu falo pra vocês, dá pra fazer muito topo único com poucos elementos assim. Já provei pra vocês de ter 3 elementos na mão só,
e fazer topos incríveis. Igual esse aí tá incrível e tem poucos, se vocês pararem pra contar. Aí o que é uma dica? Quando a gente tem pouquinho elemento assim, quanto mais a gente preencher com elementos básicos, mais também a gente ganha em largura e em preenchimento. Então aí o que eu vi que poderia ser uma oportunidade nesse topo aqui? Poderia usar uma faixa atrás do nome. Então, independente se o nome tá lá em cima ou tá lá embaixo, que eu usaria embaixo, tá? Por que eu usaria embaixo nesse topo? Porque ele daria uma sobreposição no Naruto. Então, daria um pouco mais de camada ainda, tá? Olha só. E se eu quisesse preencher esse topo, esse círculo todo com várias sinuosidades dessa arma ninja, ficaria perfeito também, pra vocês terem noção. Então, assim, eu colocaria uma faixa de fundo no nome. E igual chamar a atenção também, tem a parte da idade, então teria que arrumar também um buraquinho para colocar a idade. E colocaria uma faixa atrás do nome, porque essa faixa atrás do nome, além de dar um acabamento pro nome, dar um peso maior, um corpo maior pro nome, ele também ajuda a gente a preencher o topo, tá? Então também é uma outra dica pra vocês em cima desse projeto que ficou incrível. E principalmente, tem uma técnica diferenciadíssima que é o shaker. Além da pessoa ainda ter usado esse papel especial aqui, ó. Que dá pra ver que se não for aquele perolado, é aquele de glitter. Que eu arrisco ser de glitter. Concordam? Vamos pro próximo? Agora é caixinhas. Acho que topo só tem mais um. Cadê? Acho que é essa aqui. Olha! Que perfeita! Olha essa foto, gente. Bem tiradíssima. Olha esse posicionamento com a caixa centralizada, com valorização do ângulo. Porque dá pra perceber que essa foto não foi tirada com o celular de ponta cabeça, que é o que eu ensino vocês dentro do curso. Mas não é uma obrigação. É que às vezes, quando você precisa tirar foto de várias caixas juntas, quando você vira o celular, ele ambienta melhor e ele esparrama melhor o ângulo. É incrível o poder dessa diferença. Porém, aqui ela tá tirando foto de uma caixa só e já ficou incrível o posicionamento normal do celular. E olha só o fundo. Olha como realmente valoriza. Imagina se ela tivesse usado um fundo rosa, ou se ela tivesse usado um fundo roxo, que seja azul. Não chamaria tanta atenção, acredito, né? Acredito igual eu defendo pra vocês e ensino, que é o que eu achei mais perfeito até então. Usar o fundo de cor neutra, principalmente a parte do chumbo ou do cinza, valoriza muito mais qualquer projeto, qualquer paleta que você estiver trabalhando. E olha só essa questão da união do chão e da parede, né? Do encosto e do chão. Como não incomoda nada, não chama a atenção a ponto de a gente ver o fundo primeiro do que o próprio produto, tá? Então vamos lá para análise desse projeto. Primeiro, perfeito. Tá perfeito ou não tá? Falem se tá perfeito ou não tá. Tá perfeitíssimo, tá incrível, tá diferenciado. Além de ser um modelo lindo, novo, em alta. Você quer vir aqui? Gente, peraí, que a Polar tá querendo vir aqui. Então vem. Vem. Vem? Não quer. Muito lindo. Tenho sugestões para, se caso, vocês também usem os mesmos elementos, tá? O que eu faria? Quando eu trabalho com painéis, que são esses biombozinhos aí atrás, que eles lembram bastante o que as decoradoras usam atrás da mesa do bolo, é que eu uso camadas neles também, como se fosse base de camada, tá? Faço como se fosse a base de camada, mas eu gosto de criar uma camada neles porque acaba dando um pouquinho mais de corpo, sabe? Fica mais... Não chega a ficar robusto, porque não fica grosseiro, mas fica uma coisa com mais estrutura visual, tá? Então eu gosto. E eu faço geralmente quando eu aplico essa técnica do painelzinho de trás, tá? A outra coisa que eu vi, foi a única outra coisa que eu vi, que eu posso falar pra vocês, porque essa caixa tá perfeita. Eu não sei, não consegui identificar se é totem, mas eu acho que não.
Não aparenta ser totem. Mas eu vi que, aparentemente, o elemento não tá duplo. E uma coisa que eu comentei com vocês é que eu amo ver é que quando vocês usam, no mínimo, os apliques duplo, tá? Que é a impressão, né, de 2 partes e faz a camadinha de fita banana. Tá? Aí, que linda. É a sua. E a outra coisa é... A Mirabel, ela tá com o contorninho branco, lembra? E a parte da borboleta e da planta, elas não estão com contorno branco. Igual eu falei pra vocês na última, não é um problema ter o contorno branco. É até um estilo, é um gosto, tá? Agora, só é legal, é interessante ter esse padrãozinho neles, tá bom? E eu achei incrível essa combinação da textura, viu, Tami? Tá perfeita, perfeita, perfeita. Lá do fundo, tá vendo? Aquele bolinha com vários pozinhos. Eu achei incrível, combinou super. Perfeito, tá vendo? Perfeita demais. Próxima, também é da Tami. Já que vocês gostam de saber. Só que é uma letra 3D. Deixa eu ver. Ah, passei. Aqui, aqui, aqui. Pera aí, paciência. Achei. Então, o cabelinho, geralmente... Mas, Tami, arranca. Geralmente, a gente faz isso aqui, tá? Se é crina de cavalo, se é alguma ponta de um cipózinho que a gente tá cortando e ele fica extremamente fino, igual aconteceu isso. Sabe onde aconteceu isso agora? Nessa caixinha que a gente fez, que eu fiz o castelo em silhueta. Aí o Yuri falou que algumas bandeirinhas não estavam cortando. O que a gente fez? A gente tirou a bandeirinha da ponta das torres, sabe? Tirou algumas. Alguém vai bater o olho e vai ser obrigado a saber, tipo assim, ali tá faltando? Não, às vezes é do próprio projeto, entendeu? Às vezes é do próprio desenho. Então, assim, quando é cabelo que tá muito fino, a gente tira. Por exemplo, cabelo da Turma da Mônica, gente, é muito difícil sair, a não ser que o personagem fique num tamanho bem grandão. Quando é muito pequenininho, a gente tira também. Vocês podem prestar atenção. Esse próximo projeto, gente, é uma letra 3D. Amei. Quase não aparece elas aqui. Mas também é um produto difícil, né, de sair. Tanto que uma dica que eu vou dar pra vocês é... Na hora que vocês forem fazer o kit e vocês quiserem colocar alguma coisa, né, de over delivery ou de brinde... É interessante vocês colocarem a letra 3D, principalmente se vocês quiserem ter como conteúdo. Porque como ela não sai bastante, se você abre essa oportunidade de ser um brinde ou de ser um over delivery da sua empresa, da sua marca, vai ser bem incrível você ter essas oportunidades de ter, né, vender os kits, fazer uma letra 3D daquele tema e ter foto pra postar isso depois, tá bom? O Yuri também engrossa por edição de pontos. Mas quando não dá, a gente arranca. Então, geralmente, sabe onde acontece isso também? No rabo do Mickey. Quando você trabalha a silhueta dele, ele fica extremamente fino. E aí a gente também trabalha a edição de pontos. Dica pra vocês. Então vamos lá. Essa letra 3D, não tá tão claro por conta do posicionamento, mas eu acho que não. Mas é uma coisa que eu dou muita dica pra vocês, repito bastante, é sobre o fundo unificado para os personalizados também. Mas, tá? Vou abrir uma aspas. É interessante o fundo unificado quando a gente vai fazer várias caixinhas. No caso da letra 3D, dificilmente a gente vai ter que repetir aquela mesma posição dos elementos. Então, talvez não é estratégico para você ter mais um elemento para fazer colagem, tá? É mais um processo. Esse processo, não é que ele é válido, mas ele compensa muito mais quando a gente vai repetir a mesma coisa. E vai precisar ter uma rapidez na hora de transferir aquilo para uma caixinha. Agora, na letra 3D, que muitas vezes é vendida em uma unidade, como a gente não repete esse processo, não precisa, não é também tão interessante assim fazer o fundo unificado, no caso ali, ó, da raposa do nome, para que você tenha um gabarito, tá? Então, assim, estou falando sobre o fundo unificado, porém explicando para vocês que não é tão necessário assim e talvez não é nem interessante
aplicar ele na letra 3D, tá? Ainda mais se for pra vender só uma, porque é o jeito que mais sai esse tipo de produto, tá? Então eu coloquei aqui a questão do fundo. Eu anotei aqui, gente, só na questão de... Como vocês estão muito ligadas nessa questão de cenarista, né? Que é o nosso grande forte agora. Que é, basicamente, a gente conta a história através da sobreposição de elementos, certo? Então, olhando, né, esse projetinho, a sobreposição do nome e da raposa é como se a gente pudesse contar algo a mais, sabe? Então aí, pensando dessa forma para tentar instigar vocês a colocarem mais elementos, a sobrepor um pouco mais, mesmo não querendo preencher tanto, aí eu tive uma grande ideia vendo esse projeto e sabendo o tipo de elemento que tem nessa pegada étnica aí, tá? Nessa pegada mais... que é essa aí, ó, do cocar, da pena, que eu esqueci o nome desse estilo. Porque eu acredito que foi muito esse o pensamento. Se você quer deixar o projeto mais enxuto, você pode optar por elementos que são mais estreitos, mais estreitos. Vou até dar um exemplo para vocês. Eu pensei na flecha. Logo que eu vi essa posição, né, essa harmonia entre a raposa e o nome, eu já pensei assim, nossa, atrás da raposa podia ter uma flecha. Por quê? A flecha, além dela ser estreita, a gente poderia posicionar ela de um jeito que não tamparia nada a letra. Nada. Que poderia ser ali, ó, onde tá o azul claro, sabe? Começar dali e pegar só um pouquinho a parte branca. Essa flecha, ela é muito comum, muito característica desse estilo, né? Étnico, eu vou até falar étnico. E acabaria dando uma sobreposição maior pro projeto sem preencher tanto visualmente. Entende a ideia? Como é interessante? E é pra fazer vocês pensarem, sabe? O que eu quero? Que vocês tenham a decisão de não vou colocar por isso ou vou colocar por aquilo. Vou fazer por isso, não vou fazer por aquilo. Isso que eu quero que vocês cheguem. Gabi, esse é o meu estilo, eu amo fazer assim. E a minha historinha que eu estou contando é assim, assim, assim. Eu sou cenarista porque eu gosto de harmonizar dessa forma. Eu quero que vocês se definam assim, tá? Quero mesmo. Acho incrível quando isso acontece. Mas mostrando pra vocês no geral, no macro, e mostrando pra mais pessoas o que pode ser feito, caso vocês sejam pessoas que queiram preencher mais, mas sem perder a característica visual da letra, sem, né, camuflar muito ela, daria pra usar uma flecha aí, ó, lá no cantinho da letra, pra ficar atrás da raposa e virar mais uma sobreposição, tá? Amei a combinação, que é uma das coisas que eu ensino no curso, que tem a base de cor, né, da letra, temos as bases de camada, que é o azul mais escuro e o branco, e ela aplicou a textura do branco. Lá na formação eu dou 3 tipos de combinação, que é super legal. 3 tipos não, 3 sugestões de combinação. E essa aí é uma delas, a combinação por textura. E é perfeito, eu acho lindo e dá um efeito sensacional. Porque se você usasse o papel sem a textura, daria total diferença no projeto. Ficaria sem graça. E olha como ficou incrível. Amei a paleta, amei a combinação das cores da camada do Daniel, da parte do nome, tá? Amei que, aparentemente, a parte do Daniel, a parte clarinha, ela tá colada nas outras camadas. E eu também faço isso quando a fonte é muito estreita. Então, assim, eu não deixo de usar fontes estreitas quando eu acho que cabe no projeto. Mas, como é um pouco mais difícil e trabalhoso colocar a fita banana sem com que ela apareça, eu também colo com cola. Porém, as outras camadas eu faço com a fita. Então, achei incrível. Isso lembrou bastante o que eu faço, tá? Então, a flecha eu falei. É isso. Eu amei. Vocês amaram também? Vou pro próximo. Vamos pro próximo. Porque senão também a gente não sai do lugar. Olha! Mais uma. Mais uma. Perfeita. Tami. Perfeita. Não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer sobre ela, nada. Nada. Talvez
que aí é o que eu faço, tá? Talvez colocar o laço marrom, tá? Que aí acaba destacando mais os elementos, mas pra mim tá perfeita. Não tiraria nada, não colocaria nada, não mudaria nada de posição. A letra da inicial ali tá numa posição incrível. O equilíbrio, né, de sair um pouco da planta de um lado e sair um pouco do outro também tá perfeito. Tá lindo, 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 tá? Incrível. Igual eu falei pra vocês, tudo também que eu achar incrível e não tiver nada o que falar, eu vou postar aqui. Que merece, merece e muito. Vou pra próxima. Que é uma sacolinha. Cadê? Graças a Deus vocês mandaram tanta. Aqui. Ah, é dela também. É a última dela. Gente, eu lembrei muito de um projetinho que eu fiz. Então, assim, eu também não tenho muito o que falar sobre isso. A única coisa que eu sobreporia mais, tá? Os cogumelos com a maçã. Eu juntaria um pouquinho mais deles e, caso necessário, aumentar mais um do que o outro, independente pra mim, mas eu colocaria eles mais em sobreposição. Só. Porque tá perfeita também. Pra vocês tá perfeita, gente? Fala, se a anterior tava perfeita, se essa tava perfeita. Perfeita, sem defeitos, incrível, totalmente diferenciada pro mercado. Me falem. Que eu vou pra próxima enquanto isso. Que é um topo, gente. É um topo. Topo. Aqui. Não sei de quem é. Mas também é outra peça perfeitíssima. E aqui cabe muito o que eu comentei com vocês sobre o equilíbrio, tá? Do que estar de um lado também tem do outro. Não de ser os mesmos elementos. É que aqui veio a calhar. É que é assim, ó. Eu até pensei bem certinho pra explicar pra vocês. Se a gente dividir esse topo ali, ó. Tá vendo o cinturão vermelho? As bolinhas vermelhas da cintura da heroína? Ou do herói, não sei. Nem conheço esse desenho. Não fiz esse tema ainda. Pensa numa linha dividindo esse topo. Então tem a parte de baixo, né? E a parte de cima. Se a gente for analisar a parte de baixo, sim, o elemento que ela colocou na esquerda, ela também colocou na direita. Tá ok? Tá ok, tá perfeito, o posicionamento tá legal, tá incrível, tá? Incrível. E é muito bem, e começa exemplificando muito bem o que eu comentei com vocês no topo anterior, sobre esse equilíbrio, né? Sobre essa disposição de um lado e do outro. Agora, se a gente analisa a parte de cima, também exemplifica, só que de uma maneira diferente, o que eu acabei de falar. Que temos um equilíbrio entre o lado direito e o lado esquerdo, porém com elementos e disposições diferentes. Harmonização, combinação diferente. Um tem a nuvem com o raio e o outro tem a nuvem com a lua. E é exatamente isso que eu quero falar pra vocês. Não é que do lado direito precisa ter a mesma coisa do lado esquerdo. Não é isso, tá? Não é isso. E eu gostei que esse projeto veio exatamente para exemplificar isso. Que esse equilíbrio visual é gostoso de ver, tá? Só dá um ponto mais positivo pra peça, tá bom? Já que a gente tá criando topo único e a gente faz esse equilíbrio entre os dois lados, tá? Achei perfeito o jeito do... Eu sei que é a logo, tá? Mas a colocação, o tamanho também do nome, que isso é muito importante. Às vezes a gente tá com um topo na mão, que vamos supor, a base dele tem 20 centímetros. Aí na hora que a gente vai colocar o nome, coloca em quase 10, sabe? Coloca bem pequenininho. E isso causa um desequilíbrio danado visual. Então eu achei o tamanho do nome muito bom, tá? Muito bom mesmo. Bem legal mesmo. E é só isso que eu tenho pra falar disso. Só isso. Talvez a idade também tenha ficado pra... Ah, não, a idade tá ali, ó. É Eloá 8 Gol. Tá perfeito. Esse topo tá lindo. Também tem um shaker. E se eu não tô enganada, esse shaker tá na transparência. Então tem acetato. Então, ó, se vocês derem um zoom, tem uma combinação contrastante, tá? Ó, tem shaker rosa,
eu consigo ver um azulado, porque se não for um azulado, vai ser um furta-cor. Mas mesmo assim, entende a questão do contraste do shaker? Porque se for pra ele ficar lá singelo, quase não aparecer, independente do fundo que você usa, não compensa e não é interessante cobrar por isso, entende? Porque a cliente também, gente, tem cliente que, né, elas não são bobas, não. Então tá perfeito, parabenzaço pelo topo. Incrível. Agora também é um topo. Topo. É um topo de 30. Esse aqui. Esse aqui é... Olha só, gente, eu nem tinha percebido. É o terceiro topo com shaker. E eu gostei dele ter aparecido porque eu tenho uns pontos a ressaltar pra vocês que já aconteceu comigo ao fazer shaker, tá bom? Então eu vou falar primeiro sobre as coisas do topo e depois eu falo sobre essas observações do shaker. Eu tive né, o que eu bati o olho e me fez pensar sobre o topo, sobre o projeto. Sobre aumentar o contraste do escrito em relação ao shaker. Então, a questão de ser branco e dourado, tem problema? Não, tá ok. Só que eu acho que como o topo, ele fica um pouquinho distante de quem tá vendo, ele fica ali no bolo e tal, como a gente vê de longe, a gente precisa se preocupar com essa questão do contraste visual pra gente, né, conseguir ler de longe, conseguir entender, facilitar e ficar bonito, tá? Uma harmonização visual também. Então, por ter um anel rosa ou pink, se tivesse colocado, olha só, se tivesse colocado o rosa atrás do dourado dos escritos ou atrás do branco, né, entre o branco e o dourado, ficaria mais incrível ainda. Aumentaria esse contraste e ficaria essa questão de chamar mais atenção para o que está escrito. Até porque, olha só, essa frase é para ser a cômica, a engraçada e a interessante de se mostrar. Que faz 15 que eu fiz 15, então faz 15 anos que eu fiz 15. Então tá ótimo. E essa questão do contraste também trazer pro 30, tá? Porque ali, ó, ele tá quase que fazendo parte da faixa. Se você não olhar direito, tem gente que vai passar batido que ali tá escrito 30. Então aumentar o contraste dessas partes escritas, principalmente por serem principais, tá? Então ó, aumentar o contraste. A outra coisa aqui, talvez tenha sido intencional, mas aí envolve um pouquinho que eu falei no topo anterior. Eu aumentaria o tamanho dessa faixa, porque sempre que eu aplico faixa, é óbvio que eu acabo usando ela como acabamento ali, onde termina o topo e começa o canudo. Eu uso ela assim mais estrategicamente para eu ganhar mais largura, eu ter uma base melhor, para eu conseguir ter uma harmonização mais redonda, igual vocês sabem que eu gosto de trabalhar. Então eu aumentaria o tamanho da faixa, tá? Então além de trazer esse contraste maior pro escrito, podendo usar o pink, eu aumentaria o tamanho dessa faixa, tá? Talvez saindo do topo, não é aumentar a largura, tá? É aumentar o tamanho, o comprimento, certo? Acho que é comprimento. Beleza. Aí agora eu vou entrar nas observações que não é que são desse topo em questão, é que envolve experiências que eu já tive com shaker. Caso você seja uma pessoa que vai começar agora a trabalhar com shaker ou que ainda não usou uma variedade de material para colocar dentro, aqui vai várias dicas, tá bom? A primeira a gente precisa tomar cuidado com a fixação, tá? Para fazer o shaker quando o preenchimento é pesado. O que é um preenchimento pesado? Quando a gente usa bastante miçanga, aquelas pecinhas que são recortadas, que são de formatos de fruta. Peças mais pesadas que glitter e flocado, temos que tomar cuidado com o grude que a gente faz em uma camada do shaker e a do outro parte do shaker. Conseguem entender essa ideia? Essa observação que eu tô dando pra vocês? Vou falar o porquê. Uma vez eu fiz um topo, tá? Eu fiz um topo shaker, acho que foi até o primeiro que eu fiz, que eu, né, me arrisquei sem aprender nada, nem ver vídeo com ninguém. E eu fiz o preenchimento com pérolas, só pérolas. E eu usei a fita banana normal, assim,
E, enfim, usei uma camada simples, que é igual eu vou falar também, que é outra observação que eu vou dar pra vocês. Usei só um distanciamento normal de um andar, e isso prejudica também. E o topo abriu, tá? Pra vocês terem noção. Ele abriu porque as miçangas são pesadas. E também tem uma outra observação que é a que eu vou entrar agora. Dependendo da altura do recheio desse shaker, vou até falar assim, dependendo da altura desse recheio, a gente precisa colocar mais do que um andar de shaker, tá? Precisa colocar mais do que um andar, porque primeiro, esse material que é grande, ele precisa de espaço para se mexer. Porque se ele não tiver espaço para se mexer, ele vai forçar uma parede na outra e vai facilitar a abertura do shaker. Vocês conseguem... Falem comigo, vocês entenderam essas duas ideias, tá? É muito importante vocês saberem disso. Porque eu fiquei traumatizada, tanto que depois eu nunca mais recheei com pérola, pra vocês terem noção. Agora eu só recheio com esses negócios mais leves, tá? Então, assim, são duas ideias que são extremamente importantes na hora de vocês fazerem shaker. A primeira, se você estiver usando material pesado, recheio pesado, como uma miçanga, precisa ter uma fixação boa, porque senão vai abrir. A outra ideia é que se você estiver usando recheio grande, mais uma vez, é interessante que o shaker tenha mais de um andar, tá? Então não seja simplesmente uma camada de fita banana. Você vai precisar fazer em mais uma camada, em mais um recorte do topo, tá? Porque aí ele tem espaço para correr, para se movimentar. Porque se você deixar um andar só e o recheio for grande demais para esse espaço, esse recheio vai forçar, tá? O acetato e vai abrir, tá bom? Vai abrir, é um fato, vai abrir, tá bom? E é isso, tá bom? É isso, as duas ideias que eu tinha que passar pra vocês sobre o shaker, que é o que veio a partir do momento que eu vi esse topo. Mas também tá incrível, principalmente a combinação, que o que eu chamei a atenção no primeiro shaker que apareceu aqui já tem bastante, que é usar elementos que vão contrastar a cor pra chamar atenção no shaker. Vamos pro próximo, agora é uma caixa triângulo do tema carros. Uhul! Gostaram, gente, dessa dica do shaker? Vocês sabiam, tinham noção, já tinham sugerido essa questão quando vocês estavam aplicando aí? Falem, porfa. Ou se foi interessante, que vocês nunca tinham pensado. Deixa eu ver, vocês mandando aí. Aqui a Arte em Festa Personalizados disse que já aconteceu com ela, abriu tudo. E qual era o recheio? Era a miçanga também que abriu? Vamos conversar sobre essa parte. Acho interessante a gente ter uma troca rapidinha sobre isso antes de eu começar a analisar essa triângulo. E tá acabando, viu, gente? Acho que tem só mais 3. Sentir na pele, colocar pérola, soltou tudo. Ai, que bom. Que bom assim, não que bom que aconteceu. Mas que bom que, tipo assim, se vocês seguirem essas dicas, vocês não vão passar por isso, tá? Então vamos lá. Vou analisar essa triângulo aqui agora com vocês. E é o seguinte, vou chamar a atenção. Quando vocês colocarem, né, for repostar, né, a caixinha pra postar a foto do projeto de vocês, essa caixinha branca, além de redimensionar, a gente consegue mudar ela de posição. É só vocês clicarem em cima, relarem em cima dela. E se você abrir ou fechar o dedo, você mexe no tamanho. Se você simplesmente clicar nela e arrastar para algum lugar, ela vai mudar de posição, tá? Mini pérola, o primeiro shaker que eu fiz, também fiquei traumatizada. Complicado. Quando a gente sente na pele, né? Então vamos lá. Eu tô falando isso, tô chamando essa atenção sobre a posição da caixinha, porque nós estamos impedidas de ver essa coisa linda que a pessoa fez no topo da triângulo, tá? Nossa, deve estar incrível esse topo na triângulo e a gente não consegue ver essa obra de arte porque a caixinha tá na frente. Mas enfim, vamos analisar.
A primeira parte que eu vou comentar com vocês é sobre ter a janela para harmonizar, tá? As cores desse projeto. Aí vocês vão falar assim, Gabi, é uma obrigação ter a janela? Não é uma obrigação, mas a janela, gente, ela acaba sendo um respiro pro cenário que você tá fazendo, tá? É um respiro, é um ponto neutro pro projeto que vocês estão fazendo. E é uma parte que a gente consegue mostrar a paleta, mostrar a parte do trabalho de cores, tá? Então, além dela acabar neutralizando a sobreposição que a gente faz, as cores participam também dessa criação, tá bom? Dessa harmonização visual. Então, o primeiro ponto é sobre ter as janelas. O outro ponto, tá? É só uma questão de a minha imaginação, tá? A imaginação da Gabriela. Caso eu fosse fazer esse tema hoje. Aí vocês me falam se faz sentido pra vocês e se vocês concordam ou discordam. O Carros, gente, esse tema, independente se pegou 1 ou 2 e tal, me dá a impressão de que usar a árvore dessa forma para esse tema não é muito interessante e não é muito estratégico. Por quê? Ele pode até passar por lugares que tenha árvores, mas tudo o que é mais característico do Carros, né? Ou é a questão do deserto, ou é a questão de usar um cacto, ou é a questão de usar aquela parte da cidade, que se eu não me engano ele passa lá no 2 e tal. Então, assim, me dá a impressão de que usar a árvore, a gente acaba, se você vê no todo, a gente acaba caindo nos elementos de trânsito. E no Carros, a gente acaba tendo essa particularidade, porque é um tema que é bem mais característico com o cacto do que a árvore, tá? Não sei se vocês concordam. Me digam, vocês concordam, discordam, faz sentido? Ou não, Gabi, já usei, acho incrível deixar a árvore, acho que harmoniza bem legal. Falem também sobre isso daí. Esse ponto é bem legal a gente ter essa troca, porque nunca veio uma questão dessa, tá? Não veio uma questão dessa. E isso é um ponto de ajuda até quando eu for abrir a caixinha criativa pra vocês lá na quarta-feira, tá? Que a gente tem lá de ajuda pra vocês criarem algum projeto. Então me falem aí se faz sentido pra vocês, se vocês têm essa mesma percepção, se dá essa sensação também. A André também disse que faz sentido pra ela. Incrível. Tá. Aí, gente, como a gente não tá vendo como tá a parte ali do topo da triângulo, e eu consigo ver que a pessoa usou um shaker, o que eu vou comentar com vocês, que é um ponto de atenção. Caso vocês façam um shaker na ponta de alguma caixa, na ponta da triângulo, que é o exemplo daí, tomem cuidado se vocês usarem transparência, tomem cuidado com o acabamento da ponta da caixa, porque ela vai ficar aparecendo. Então, igual, aí tem a idade que parece que é o 2. Tomem cuidado que eu acho que aí tomou cuidado. Posicionar, né, o elemento, que no caso é a idade, bem aonde apareceria a ponta da caixa, tá? Então, tenham esse cuidado, tá bom? Pra deixar mais incrível ainda o projeto. Vocês estão conversando um pouco comigo hoje, hein? Só a Andréia tá falando comigo, a arte personalizados tá falando comigo, o resto não tá falando comigo. Vou parar a live aqui, se vocês não conversarem comigo. Vamos pra próxima? As cores do Gustavo ali, ó, do nome também. Vamos lá. Eu não sei a paleta da festa, mas acredito que deva ser uma paleta mais... ou mais alegre ou um pouco mais exótica. Mas, vixe, André, não sei nem se a sua tem, hein, hoje. Mas eu achei que usar o amarelo também não veio tanto assim, putz, é Carros, sabe? Talvez se tivesse deixado só o preto e o vermelho, harmonizaria mais ainda com o carro, com o quadriculado das bandeiras, tá? Sugestão. Vou pra próxima. Agora é um kit. Kit sereia. Pera lá. Aqui. Tô fazendo janta. Eu te perdoo. Me deixando ansiosa. Ó, próximo que a gente vai analisar junto é a foto desse kit, tá?
Então vamos lá. Tenho alguns pontos sim, não só sobre a foto, igual a outra caixinha também, se vocês perceberam, o fundo tá preto e a base também é diferente. Caso vocês queiram dar mais atenção para as caixinhas, testem o fundo, testem e depois vocês me falam, tá? Se vocês ainda continuam contentes com o jeito antigo, que seria tipo esse daí que tá na tela, ou se esse fundo de cor neutra também deixou vocês contentes com o resultado. Testem pra vocês falarem assim, não quero assim, quero daquele jeito, tá bom? Ah, Luzia tá lavando louça. Vocês estão tudo trabalhando e assistindo a live, pelo menos vocês são fiéis. Perdoo vocês, tá bom? Vamos lá. O que tenho pra falar pra vocês sobre esse kitzão? Quando eu tiro fotos, gente, de kit, eu acho que eu já comentei com vocês em live. Quando eu tiro foto de kit e tem bastante quantidade de modelos, eu gosto de agrupar elas. Então, por exemplo, se tem 8, eu faço 4, 4, sabe? Sempre pensando em enquadrar legal, né, na foto, em a pessoa ver, conseguir identificar todos os modelos e eu conseguir mostrar os detalhes das caixas, os detalhes dos elementos. Porque como é o meu forte, o cenário é meu forte, os elementos que eu uso, a sobreposição é meu forte, eu preciso conseguir mostrar isso com muita clareza para as pessoas através da foto. Lembra que eu falei que foto simplesmente não vende? Porém, as fotos que a gente fizer precisa ficar mais fácil de uma cliente identificar na hora que tá rolando o seu feed. Então, assim, por exemplo, ali, ó, do lado direito, se vocês derem uma olhadinha melhor, tem um centro de mesa lá no fundo. E a gente não consegue ver ele, tá? Então, assim, eu dividiria, igual, tem 2, 4, 6, 7 modelinhos. Eu faria uma foto com 3, outra foto com 4. E além disso, quando eu agrupo desse jeito, eu gosto de prestar atenção também nos tamanhos da caixa. Então, por exemplo, eu não pegaria, vou dar exemplo, tá? Eu não pegaria a sextavada, o centro de mesa e a trapézio com bola pra pôr numa mesma foto. Porque senão vai fazer um bico assim, ó. Vai fazer um negócio bem esquisito visualmente. Então eu gosto de harmonizar tamanhos. Então como que eu distribuiria? Eu pegaria a sextavada, a triângulo e o centro de mesa, por exemplo. Entende esse equilíbrio desse tamanho, essa proporção legal? E aí a outra foto eu faria a trapézio, aquela com canudo e essas duas aqui que tem painéis, tá? Então aí acabaria tudo ficando quase no mesmo tamanho, uma harmonia visual legal e daria pra eu mostrar através das duas fotos os detalhes de todas as peças, tá bom? Então é uma primeira dica que eu vou dar pra vocês sobre isso. A outra coisa é que eu usaria, tá vendo que todas as caixas têm sereia? Eu acho que só não aquela com canudo. Todas as caixas têm sereia. Todas elas estão de corpo inteiro. O que é legal fazer? Ainda mais quando vai sair tudo na mesma foto assim. O que é legal fazer? Usa cortes diferentes pra ela. Usa cortes diferentes. Às vezes meio corpo, às vezes só a cabeça. É super legal. Então assim, eu usaria cortes diferentes. Não é uma coisa que eu aplico o tempo inteiro. Não é uma coisa que eu aplico o tempo inteiro. Principalmente se eu estou com preguiça. Vou até falar pra vocês dessa forma. Se eu tiver com preguiça, vai do jeito que tá ali mesmo. Eu vou daquele jeito. Agora, se eu quiser perder um pouquinho mais de tempo, vou falar no meu português pra mim, tá, gente? No meu dia a dia, na minha limitação. Quando, né... aí sim eu penso pra ver essa questão. Abro todos os arquivos. Por que eu falo preguiça? Como eu faço segmentado os projetos, os mockups, lembra que eu faço 3, mando pro corte, aí eu faço o restante? Como eu faço separadamente, às vezes eu não lembro, tá? O posicionamento, né? Os cortes que eu tô usando do personagem principal. Então, às vezes eu não abro todos os arquivos pra ver, tá? E também não abro a foto do mockup agrupado que eu mandei. Então, aí eu uso do jeito que tá mesmo, sem olhar as anteriores. Então, quando eu estou nessa situação, eu realmente uso do jeito que tá. Mas como aqui já tá a foto de todas juntas, eu vou aproveitar essa deixa pra falar pra vocês que é legal, se vocês tiverem a oportunidade e tempo,
é legal vocês usarem cortes diferentes, tá? Do personagem, é bem legal. Principalmente se vocês tiverem o personagem na mesma posição. Porque tem kit digital que quase não diferencia o posicionamento do personagem, tá? Tem kit que não diferencia. E aí tá bem legal, porque tem um que ela tá sentada de um jeito, tá sentada de outro, tá em pé torta. Esse kit é bem legal, tá? Que inclusive eu não sei nem de quem é, mas tá incrível, porque ela tá bem diferenciada. Mas uma sugestão, vocês podem usar cortes diferentes delas, tá? Eu faria base de camadas em algumas, tá? Principalmente nessas que tem painéis. Então eu usaria base de camada tanto no painel, que eu comentei já numa foto anterior, quanto aqui na parte da frente, é igual onde tá o 4, onde tá a sereia sentada, na caixa da direita. Então eu usaria a base de camada ali, tá? Eu tô vendo que tem base de camada lá no centro de mesa, que tá lá no fundo. Tem lá, tá vendo? Tá até em camada, tá com fita banana. Então eu traria pra essas caixas da frente também. Ali na triângulo, gente, eu tô vendo essa questão da letra A. Eu amei que, se a pessoa não fez glifo, ela achou uma fonte que tem um acabamento bem legal na ponta, né? Então, assim, eu já achei incrível. Só que eu traria mais atenção pra essa inicial. Então, eu faria uma camada nela. Poderia ser uma camada roxa, uma camada rosa. Não assim, independente da cor, só que um tom escuro. Eu colocaria uma camada nela pra chamar atenção e ter mais uma camada, né? Em tudo. Que é isso aqui mesmo que eu coloquei? Ah, tá. Nessas caixas quadradas, por exemplo, tá vendo onde tá o 4 e aonde tá na caixa do lado onde tá a sereia sentada? Eu usaria mais elementos pra sobrepor mais, tá? Pra criar mais essa questão do cenário, pra dar mais essa ambientação de aguçar as pessoas a querer entender o que eu tô mostrando ali, entendeu? Então, por exemplo, ali a sereia tá sentada e ok. Agora, ela poderia estar sentada, olha só, ela poderia estar sentada numa pedra que tá ali na sobreposição e não fazendo parte do mesmo impresso. Então, uma pedra sobreposta, ela tá em cima. Ela tá ali sentada numa pedra e de uma hora pra outra vem um peixinho pra conversar com ela que tá soltando bolinhas, enfim, entende? Pode ser uma coisa que vem só da sua cabeça, uma historinha que vem só da sua cabeça e ninguém mais entende aquilo. Pode, mas é um cenário que você está criando. Você é a criadora, né? Quantas obras de arte, de quadros que a gente olha, que é famosíssimo, que a gente olha e que a gente talvez nem entenda. Porém, ali tá contando uma história, trazendo um sentimento pra pessoa que criou, tá? Mas pra vocês verem a mesma situação que eu estou dizendo, tá bom? Olha só, e sim, tá perfeitas, estão lindas e como eu digo, estão diferenciadíssimas, tá? São só pontos que vocês poderiam testar pra falar assim, gostei, Gabi, achei legal, ou não, Gabi, não achei legal, é assim que eu vou fazer, e aí vocês se definem também, que é o que eu falei que é incrível, na característica de trabalho de vocês, tá bom? E eu acho que agora é a última. Agora, esta daqui é de dinossauro. Cadê? Esta. Olha que coisa mais linda, tá? Que coisa mais linda e mais cheia de graça. Parece, Andréia, parece estar incrível essa estavada. E você percebe que por ter várias outras caixas juntas, a gente não consegue nem dar atenção suficiente pra ela. Por isso que é muito... Infelizmente, eu sei que a gente quer tirar foto com todas juntas. Eu morro de vontade. É interessante você ter? Mas aproveita e faz outras fotos e posta as outras fotos também, tá? Mas vai sair na próxima, Carol. A da André e da Carol, que eu acabei de ver aqui na galeria pela ordem do que tá faltando pra mim, vai estar na próxima. Então, essa aqui que é do Dino... O que eu vi pra ela, tá? O que eu vi pra ela é que eu vi que ali no meio dos matinhos tem um recorte branco, tá vendo? Que dá pra recortar. Isso aí eu acho um ponto de atenção bem legal, tá? A não ser que seja proposital deixar por algum motivo, mas não é interessante visualmente deixar. É legal a gente fazer esse recorte aí,
tá? É legal, tá bom? É bem legal. Então, o primeiro ponto de atenção é esse interior do matinho, que ele tá em branco. A outra coisa é o seguinte, é a posição do dinossauro verde em relação ao vulcão. Então, vamos lá. Eu tenho duas coisas para falar desse vulcão. Essa questão dele está meio que tampando o dinossauro verde e a questão de um tamanho. Então, o que é assim, ó? Nós fazemos coisas lúdicas, nós contamos histórias a partir da criatividade que tá na nossa mente. Então, não necessariamente precisa estar na da outra pessoa. Mas, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar manter uma certa proporção dos tamanhos reais das coisas. O que eu quero dizer com isso? Além de melhorar a posição do vulcão, porque pra mim ele tá bem na frente, ele tá tampando um dos personagens principais, que é o dinossauro verde, ele poderia estar numa maior dimensão ou posicionado de uma maneira que desse a entender que ele é maior do que o dinossauro, entendeu? Então, assim, por exemplo, só de posicionar ele atrás ali, ó, do dinossauro, mais ou menos onde tá o matinho, mesmo que mantivesse esse mesmo tamanho, aumentaria essa impressão dele ser maior que o dinossauro. E é essa questão de manter a proporção das coisas reais, né? É a ideia de o vulcão é maior do que o dinossauro, entendeu? Então aí, pra mim, aumenta essa sensação de uma harmonia legal, de um visual legal. E se posicionasse ele diferente, já melhoraria também essa questão do dinossauro, que é um dos personagens principais, está um pouco mais na frente e não está sendo tampado por nada. Concordam? Sim, tem a fita banana aparecendo. Mas infelizmente é foda. Ângulo de foto, tamanho do estreito, né? A finura, complicada. A espessura do recorte, tamanho da fita banana, posição da foto, tudo influencia para aparecer a fita banana. Que se a gente tirasse de frente, principalmente com o celular virado, igual eu ensino vocês, às vezes não aparece, tá? Então a posição do dinossauro verde com o vulcão, ok. Aí eu até escrevi aqui, como o dinossauro tem mais relevância, colocar o vulcão de fundo, até porque ele é maior, então dá até pra aumentar o tamanho dele. E é isso sobre esse projeto. Eu amei as cores, achei a paleta super legal, deu um destaque pro laranja. Nunca trabalhei. Eu também trocaria a cor do laço, mas não por não ser azul, mas na intensidade da cor. Vocês percebem, uma coisa que eu vou dar dica pra vocês pra não errar em laço. E quando eu falo errar em laço, é que a gente pode dar mais valor visual pra nossa caixa, mais atenção pra nossa caixa quando a gente trabalha dessa forma. Se o corpo da caixa, se a harmonização da caixa com a base de camada for tudo no claro, em tom claro, usa fita escura. Então, assim, usa um azul escuro, um rosa escuro, um laranja escuro, marrom. Eu amo usar marrom, tá? Então, usa tom escuro, porque isso valoriza a caixa, tá? Valoriza a caixa. Isso é uma puta de uma dica, tá? Que eu passei a aplicar aqui e passou a dar certo. Agora, quando você está trabalhando com caixas fortes, por exemplo, pink, caixa Milk Pink, usa um laço mais de boa, um laço, uma cor mais clara. Pode ser rosa? Pode ser rosa. O laço pode ser da mesma cor da caixa, Gabi? Pode. O que é interessante fazer? Ter esse jogo de contraste. Então, se a caixa toda é clara, usa um tom mais forte, tá? Isso em festa, tá, gente? Agora, se a gente for aplicar alguma coisa de batizado, igual eu falei, avaliem a característica principal do projeto de vocês. É pra ser uma coisa mais fina? É pra ser uma coisa com mais granfineza? Óbvio que a gente não vai usar cores muito intensas, tá? Como a gente tá avaliando personalizados de aniversário, temas desses em questão, por isso que eu tô falando pra vocês de uma forma geral. Caixas muito claras, usem tons escuros no laço, tá? Façam isso pra vocês verem. E o oposto também. Se a caixa for bastante escura, for num tom escuro, usa o laço claro. Apliquem pra vocês verem. Dá um resultado muito bom. E visualmente dá uma harmonia bem gostosa, tá? Bem gostosa mesmo. E é isso, hein, galera? Curtiram?
Curtiram hoje? Gostaram de alguns pontos? Eu falei de bastante coisa diferente dessa vez, hein? Eu gostei dessa questão do shaker, que eu falei pra vocês, que é importantíssimo. Porque se é uma pessoa que ainda nunca trabalhou com shaker, pode cair nessas duas bobeirinhas, que são bobeirinhas. Que mais que eu achei super legal que eu falei pra vocês? Sobre essa questão do laço, cor da caixa e laço, também é incrível, tá? Eu gostei bastante, hein, sobre essa... E a questão do carros, né? Do elemento que usou pra harmonizar. Ai, que delícia! Amei fazer hoje. Gabi, quando abre as inscrições pro curso? Formação Papeleira vai abrir inscrição na quinta, tá, gente? Quinta-feira, depois que acabar nosso aulão de montagem da letra. Nós vamos abrir uma turma nova do Formação Papeleira com desconto, tá bom? E já pra adiantar. Não vai ser 579, vai ser menos. Mas umas 5 lives dessa, o resultado dessas lives vai ser só você falando, tá incrível, amei. Então, eu quero parar de fazer essa live, entendeu? Eu quero parar. E vocês estão fodásticas. Fodásticas, muito. Então, muito boa noite pra vocês. Incrível essa live. Quero muito que vocês continuem mandando projetos pra mim. Não acabem, não parem. Não ligo também, que eu falei de que eu quero parar com essa live, mas também não ligo de abrir live só pra ficar mostrando o quanto tá incrível e não ter nada o que falar. Cara, vocês estão muito foda. Parabéns, se vocês estão arrasando. Vocês estão desenvolvendo os temas, gente, de uma maneira incrível, que muita gente tem dificuldade, que talvez vocês até tinham. Imagino que já caiu nessa situação de vocês terem tido dificuldade alguma vez com o mesmo tema e agora criou uma coisa assim estrondosa. Vou até dar um exemplo, cara. A Ana Paula, ela nem tá aqui hoje, a menina, a peça, mas eu vi que a Babi entrou, a Babi passa o recado. Cara, é uma pessoa que não trabalhava com personalizado ou não curtia e ela fez uma peça sensacional. Então, gente, muito obrigada por terem acompanhado. Mais uma segunda-feira. Vou comemorar com vocês que é a terceira semana seguida que eu consegui fazer essa live. Ai, tô vitoriosa. Além de estar conseguindo abrir as caixinhas. E a caixinha de quarta, tô respondendo na quarta e não na semana seguinte. Então, por favor, valorizem, porque eu tô valorizando, tá bom? Eu tô num nível que eu tenho a audácia de pegar qualquer tema afetivo que me peçam. Olha isso! Ainda sinto frio na barriga, mas vocês estão fodas. Parabéns. Tá? Parabéns mesmo. Obrigada por terem ficado mais um dia comigo. Mandem essa semana, por favor, lá no sábado, quando eu abrir a caixinha. Pode mandar topo, pode mandar letra, personalizado, mas mandem, tá bom? Quero analisar e quero elogiar muito também. Beijo, boa noite. A live vai ficar salva, tá bom? E as alunas novas que vão chegar essa semana, espero vocês na quinta-feira. Tchau!